Quando a gente fala em regularização fundiária, a gente precisa sempre ter em mente que cada caso é um caso. Então, tem diferença quando eu trato de uma favela, quando eu trato de um loteamento irregular, quando eu estou falando em tipologia de assentamento, ou estou tratando de um conjunto habitacional que está sendo objeto de complementação de urbanização, enfim. Assim como tem diferença quando eu trato de um processo que é em área privada, área particular, ou quando eu trato de um processo de regularização em área pública, ou mesmo quando eu estou tratando de área pública, dependendo da natureza dessa área, a minha ação de regularização fundiária vai ter especificidades. Tá? Então, a gente fala num passo a passo de regularização fundiária, a gente tem etapas lógicas do processo de regularização fundiária, mas os meandros de um processo de regularização fundiária são específicos. Cada caso vai requerer uma medida, cada caso requer a aplicação de instrumentos específicos. A gente vai ver alguns casos que são exemplares, que se repetem, e que com nuances podem ser replicadas, tem soluções que podem ser replicadas em outras ações. Mas é importante, quando a gente está analisando uma carteira de contrato, ter em mente que um contrato terá uma solução num prazo diferente do outro. Isso é natural, isso é inerente ao processo de regularização fundiária. Cada caso tem a sua dinâmica e tem o seu remédio específico. A gente tem desde casos muito simples, tá? Então, que a gente tem, por exemplo, os casos mais simples são aqueles que a gente tem uma dominialidade só. Então, por exemplo, a gleba inteira, a poligonal inteira de intervenção é uma área municipal, e quem está fazendo o processo é o município. Então, esse é um caso simples, porque é o município fazendo uma intervenção numa área que é integralmente dele. Isso é um caso mais simples ainda quando é o município fazendo uma ação de regularização numa área dele que já está registrada no cartório de imóveis. É o caso mais simples de todos. E daí, partindo dessa situação que seria a mais simples, a gente tem situações mais complexas, tá? Então, por exemplo, uma situação que é um pouco mais complexa, o município está fazendo uma intervenção numa área que é do Estado. Então, a gente está falando de uma intervenção em área pública, mas o ente titular de domínio da área não é o agente promotor da regularização. Isso pode significar algum impasse no processo, né? Porque o ente municipal vai ter limite na sua atuação. Ele não pode, por exemplo, transferir domínio ou direito real de uma área que não é da propriedade dele, que não está no domínio dele. Então isso vai exigir uma parceria com o ente estadual. Então isso coloca um grau de complexidade um pouco maior, uma necessidade de diálogo com os órgãos patrimoniais do Estado, enfim, isso é um exemplo. Até daí a gente tem a situação de áreas privadas, que não necessariamente são as mais difíceis hoje em dia, porque a gente já tem instrumento em lei que é a demarcação urbanística seguida da legitimação de posse para trabalhar com essas áreas, desde que a gente não tenha oposição dos proprietários, até situações que costumam ser as que exigem um pouco mais de cuidado e que podem ser mais complexas, que são as situações que a gente fala que são os mosaicos de áreas, as poligonais que têm uma diversidade de situações dominiais dentro delas. Então, essas situações podem exigir, normalmente são situações mais complexas, e às vezes vão exigir a adoção de estratégias combinadas de regularização. Dependendo da situação de domínio que está dentro da poligonal e da mistura que está dentro da poligonal, a gente vai ter que usar mais de um instrumento, por exemplo. Eventualmente a gente vai ter que dividir artificialmente essa área para tratar como dois processos de regularização fundiária que andam em paralelo. A gente por isso que é tão importante, quando vai fazer o diagnóstico, quando vai fazer o plano de regularização fundiária, conhecer essa situação, tá? Sobrepor a poligonal do assentamento às situações de domínio. E aí é só olhando para esse mapa que a gente fala, né, para esse mapa fundiário, para esse mosaico de áreas, que a gente consegue indicar qual que é a medida, tá? E em que medida é complexo ou não. Há situações em que a gente consegue ter uma estratégia única, mesmo que a gente tenha domínios diferentes, e há situações em que a gente vai ter que trabalhar com as soluções de regularização fundiária de forma paralela.